Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. A semana foi trágica, com o descarrilamento no Elevador da Glória, um dos locais mais turísticos de Lisboa, 16 mortos e mais de 20 feridos. Moedas promete dar todas as explicações e já está em curso um inquérito, aliás vários inquéritos, sendo certo que houve uma inspeção ao elevador na manhã do acidente, o que faz crescer as dúvidas sobre os serviços da empresa externa de manutenção. Ao mesmo tempo, sobe de tom o debate em torno da responsabilidade política. Uns, em defesa do autarca, dizem que já começou a caça a Moedas, outros exigem que Moedas não se esqueça do que fez a Fernando Medina quando exigiu a demissão do socialista depois do Russiagate. Tudo isto a cerca de um mês das autárquicas. Falamos, por isso, dos impactos desta tragédia, Ângela. E para essa conversa convidámos o José Eduardo Martins, que é comentador da SIC, o Pedro Delgado Alves, também comentador SIC, Fernando Nunes da Silva, que é catedrático do Instituto Superior Técnico e que foi vereador da Mobilidade e Transportes na Câmara durante o mandato de António Costa, e o António Gomes, que é diretor-geral da GFK Metros e que nos vai explicar como é que se comunica num contexto de tragédia. José Eduardo, eu começava por si. Obrigado. Não tem de quê. Obrigado. Sempre que acontece uma tragédia destas, nós recuamos até 2001 e acabamos todos a falar naquilo que fez Jorge Coelho. Quando caiu a ponte entre os rios, morreram 50 e tal pessoas e ele disse que a culpa não podia morrer solteira e que era preciso assumir as responsabilidades políticas e demitiu-se. Carlos Moedas escolheu um caminho diferente, está à espera de apurar consequências. Toda a gente, quase desde Jorge Coelho. Há assim mais algum exemplo depois do Jorge Coelho? Mas acha que Carlos Moedas fez bem? Acho que fez bem, porque quando nós estamos a falar de responsabilidade e se queremos verdadeiramente ter respeito pela tragédia, a primeira coisa é não corrermos atrás. Bem, já havia pessoas com opinião sobre isto que ainda estavam a tirar corpos de dentro do elevador e gente com responsabilidade no Twitter, quando ainda nem sequer sabíamos quantas pessoas estavam feridas. Mas Jorge Coelho não perdeu o respeito pelas vítimas, quer dizer, a questão não é tanto essa. Eu sei que esse é o argumento que tem sido utilizado, isto está muito quente. Em primeiro lugar, se as pessoas querem um inquérito célere, rápido e independente, não podem querer que esta gente se demita toda e fique tudo num vazio. Vamos ser sérios. Mas isso a primeira responsabilidade... Já sabemos que não vai ser, não é? São 45 dias. Não levem a mal. Pois, e eu até acho pouco, vou-vos dizer, eu já estive envolvido em processos complicados e não acho 45 dias nenhum excesso para fazer uma peritagem. O problema é que é depois das autárquicas. Bernardino, deixem-me só dizer uma coisa ainda. Eu sei que era suposto ser disso que eu falava, mas eu antes de mais também sou advogado, e a responsabilidade de verdade... Temos que prevenir o futuro, remediar, fazer com que não volte a acontecer. A melhor intervenção em televisão sobre isto tudo aconteceu ali às 20 horas e 8 minutos. Quando isto acabar é puxar para trás e ver o que disse o senhor engenheiro que esteve aqui a falar. Nós precisamos, antes de mais, de prevenir, perceber porque é que aconteceu, porque ninguém nunca tinha alertado para nada disto. Não. O sindicato que se foi aproveitar, dizendo uma coisa que não fazemos ideia se tem pés nem cabeça, como explicam todos os especialistas, porque manutenção externa existem imensas coisas. Por exemplo, sempre que há um surto de legionela, há uma tensão enorme entre a seguradora, a empresa que presta os serviços de limpeza à fábrica e o dono da fábrica. Nós aqui não podemos ver... Vamos lá ver uma coisa. Se no fim chegarmos a conclusões que indiciam responsabilidade, violação negligente das obrigações de manutenção, o que até pode levar ao inquérito criminal ao abrigo
279, 280 do Código Penal. Mas vamos lá ver. Como é que alguém imagina? Os políticos dizem todas coisas extraordinárias. Uma investigação independente. Então, mas alguma vez houve um acidente destes sem uma investigação independente? Mas alguma vez alguma seguradora pagava alguma coisa sem ter uma peritagem? Mas, José Eduardo Martins, então o conceito de responsabilidade política que leva alguns políticos a acharem que devem sair de cena assumindo as responsabilidades a partir do momento em que há uma tragédia e há suspeições, falhas do Estado. Como tudo na política, é uma decisão pessoal, como são as decisões pessoais do André Ventura e o Pedro Nuno Santos dizerem exatamente a mesma coisa. Mas a opinião pessoal de Carlos Moedas em relação a Fernando Medina, quando aconteceu o Rússia Gate, foi que ele se devia demitir para assumir as responsabilidades políticas pelo que tinha acontecido. Eu concedo óbvio, isso é um problema para Carlos Moedas, porque às vezes quando vimos para a liça, temos alguma inexperiência, tudo nos parece mais fácil antes de fazermos. Enfim, isso talvez precise de algum ato de contrição do próprio, mas para mim não é isso que é importante. Para mim o que é importante é, sim, claro, vamos ter que atribuir responsabilidades quando soubermos o que se passou. A Angela sabe, eu não sei. Muito bem, vamos aqui ao Pedro. Pedro, deixe-me perguntar-lhe com que PS é que se identifica neste pós-tragédia. Se com o PS de Pedro Nuno Santos, que hoje no Instagram já pediu a demissão de Carlos Moedas, ou com o PS de Alexandre Leitão, que disse aqui ontem à noite, que estava numa posição de moderação. São opiniões de pessoas, não do partido. O PS não tem posição tomada sobre este assunto, mas se me pergunta a minha opinião pessoal sobre o tema... Com que PS é que se identifica? Isso é pessoal? Não, com que pessoa? São duas pessoas. O Pedro Nuno Santos não fala no Partido Socialista. Não, porque a PS é candidata. Há vários elementos do Partido Socialista que acham que Carlos Moedas deve assumir consequências. Pelas minhas contas, cerca de 150 mil militantes do Partido Socialista, todos vão ter uma opinião diferente sobre isso. Portanto, a pergunta é, qual das duas é que em qual é que eu me revejo? Moderação ou demissão? Não é moderação ou demissão. Eu acho que o ponto que tem sido focado, eu terminaram há instantes no fim da intervenção... Responda só à minha pergunta. Calma, mas não é de sim ou não. O tema, eu vou voltar atrás porque o ponto estava mesmo o José Eduardo estava a colocar na sequência da pergunta da Ângela. Carlos Moedas, neste momento, no que respeita à discussão colocada sobre a demissão, é só vítima de si mesmo e do que disse a quando do Russiagate. Ou seja, tem-se feito a discussão e volta-se sempre atrás à doutrina Jorge Coelho, chamemos-lhe assim, que é uma doutrina sobre a qual eu pessoalmente tenho muitas reservas e dúvidas quanto à responsabilidade política, que é disto que estamos a falar. Responsabilidade política significa que alguém que exerce determinadas funções, ou pelos atos ou pelas suas omissões na vigilância, ou ações na escolha das pessoas para desempenhar certas funções, de alguma maneira teve interferência num processo. Estou a pôr de parte a responsabilidade penal, a responsabilidade civil, isso é outro campeonato, mas quanto a esta, a responsabilização política depende evidentemente de saber se a pessoa, em algum momento, pelo que fez ou pelo que devia ter feito, deve ser chamado a algum tipo de responsabilidade, nomeadamente a poder ter que se demitir. Pedro Nuno Santos acha que se cedeu a pedir a demissão? É a opinião do próprio, aliás, é a opinião que é partilhada por Carlos Moedas daquilo que era a sua intervenção também de há uns anos. E, portanto, o Pedro acha que a opinião de Pedro Nuno Santos é válida? Não, neste caso, como digo, eu não sufrago sequer a opinião, a chamada doutrina Jorge Coelho, porque ela incorre na ideia errada de que, independentemente de se ter feito alguma coisa ou de não se ter feito algo que se devia ter feito, que há esta situação de se postar numa determinada função num determinado momento e acontece qualquer coisa na sua tutela, mesmo que a pessoa desconhecesse em absoluto, que daí haja essa consequência imediata. E, portanto, e por isso mesmo é que Carlos Moedas está preso na armadilha da sua coerência ou da sua incoerência. O problema é se isto decorre ou não de atos de gestão de Carlos Moedas, nomeadamente desinvestimento na Carris ou coisas do estilo. Não sabemos. Esse é mesmo o ponto. Ou seja, se as primeiras conclusões à séria só surgirem daqui a 45 dias, você acha que o PS deve ficar calado durante a campanha eleitoral porque não há a certeza do que é que aconteceu e de qual é a responsabilidade política do Presidente da Câmara? O PS fez aquilo que me parece que deve fazer. Os vereadores no PS na Câmara Municipal de Lisboa apresentaram hoje uma proposta precisamente para que se possam fazer as coisas com a serenidade, com a calma e com a organização de processos que devem ter lugar. O que é que propõem? Desde logo que a Carris forneça, no prazo mais curto possível, toda a informação, os contratos, os relatórios das informações regulares, as eventuais denúncias que se falava há instantes. Se de facto houve denúncias ou reporte de queixas por parte dos sindicatos ou de trabalhadores que a manutenção não era aquela que houve em tempos ou que era aquela que devia, recolher toda esta informação e colocá-la no site da Câmara. Dar prioridade, até nem começa por aí, dar prioridade ao apoio às vítimas, aos sobreviventes, aos seus familiares e que a Câmara se substitua sempre que necessário, que constitua uma task force rápida para dar respostas a estas pessoas, que mantenha o público informado. Eu acho que já podemos, se calhar, ter falado disso aqui em instantes. Eu acho que é onde Carlos Moedas talvez
tenha falhado mais até ao momento, ou seja, porque há coisas que já podia ter esclarecido. Aquela conferência de imprensa do Presidente da Carris, em circunstâncias da tal responsabilização coletiva da autarquia, Carlos Moedas provavelmente devia ter estado ali com o Presidente da Carris, porque esta ideia da cidade quer respostas da Carris. Ora, a cidade quer respostas, mas essas respostas pede-as ao seu edil, ao seu Presidente de Câmara, à pessoa que elegeu, Eu não estou a para perceber depois se identificar... acha ou não que enquanto não houver conclusões o PS deve aproveitar isto na campanha eleitoral que vai começar rapidamente. As eleições são daqui a um mês. Há factos que já se podem apurar rapidamente, ou seja, todas estas questões que têm natureza contratual, que têm a ver com a regularidade das relações contratuais com o prestador de serviços externos, com os relatórios e tudo mais, isso vai sendo público e vai sendo escrutinado e tem de facto de começar a ser escrutinado. Se os relatórios técnicos de maior detalhe, caso estes não sejam reveladores de alguma coisa, demorarem mais tempo, querem democracia, querem Estado de Direito, eles têm que demorar tempo, porque não se vai colocar alguém no pelourinho na ausência de factos. Agora, o que não pode haver, e é aquilo que, de certa maneira, temos vindo a ver, enfim, nas últimas horas, nos últimos dias, há quase como uma espécie de apagamento da ideia de que a responsabilidade política não pode ter discussão agora a quente. Não é isso que se quer a nível das eleições. Deve-se desde o início... Tem que se ter, mas quando se souber o que se passou... Mas deve-se dizer desde já. Mas tem não que pode haver esta ideia de que estamos unidos no luto, isso é verdade, mas isso não significa que, unidos do luto, não devamos fazer outras coisas, designadamente começar a fazer estas perguntas, Portanto, pedir a documentação, criar uma equipa multidisciplinar do lado Pedro, da Câmara Municipal para solicitar informação e, portanto, poderá ser um debate durante a campanha. Só para ver se eu percebi. Portanto, o PS deve estar disponível para aguardar serenamente estes 45 dias. Os 45 dias, ou se houver informação mais cedo. Mas o pior, mas estes 45 dias a que nos reportamos é o vamos prazo começar a falar de bocadinho. Consegue ser direto na resposta, Pedro, desculpe lá. O PS deve... de cada contrato. Deixem só ouvir. Os 45 dias a que está a fazer referência é um relatório, que é aquele que diz respeito ao prazo a que o GISAF se dispor. O GISAF é o Gabinete de Investigação dos Acidentes Aeronáuticos e Ferroviários, e disseram que o primeiro relatório, nem sequer é o definitivo, tentará produzi-lo no prazo de 45 dias, que é, enfim, os mínimos de que precisa. Não significa, por exemplo, que se não possam apurar coisas mais cedo, e se forem apuradas coisas mais cedo, designadamente, por exemplo, se faltassem os tais contratos de manutenção, se houvesse elementos evidentes que à data de hoje não conhecemos. Que há mais que uma parte, isso leva mais tempo. Agora, quanto à pergunta-chave, e só para concluir, até temos uma boa demonstração da imprudência, da impulsividade, da concretização de uma medida que foi o que o Chega fez, que é apresentar uma moção de censura na Assembleia Municipal. Sim, não foi... Uma moção de censura que não tem impacto jurídico nenhum, mas que é um ato de protesto. Esse debate, quando tiver lugar, se for agendado, faça-se com base em pressupostos. As pessoas vão discutir o quê? Isso é só para se não houver um mais do que estes incendiário. elementos. E, portanto, o que deve haver... Apagar um incendiário. Não é um incêndio, é um incendiário que era preciso apagar. Mas ainda para mais, um incendiário neste contexto, aí sim é que há o tal... Aí é que há o Primeiro-Ministro na intervenção que fez, enfim, também é peculiar aí do Carlos Moedas ao Conselho de Ministros. Isso já lá vamos. Sim, vamos abrir. Deixa-me ir ao António Gomes. Não se deve fugir à ideia de que as perguntas devem ter respostas, e fazer conferências de imprensa sem perguntas outra vez não dá não muito ajuda. jeito. Não dá muito. António, que conselho é que um especialista em comunicação e marketing daria a Carlos Moedas na gestão de toda esta tragédia? E há outra candidata. Eu acho que e há outra candidata, pois. Eu acho que nesta altura... Há outra candidata, mas o Carlos Moedas neste momento está numa situação mais complicada. Estará. Mas para a outra candidata também não é fácil, Estará não é? ou não? Pode cometer erros. Está certamente. Conselho é que lhe daria? Eu acho que neste momento tudo se vai decidir nos próximos dias, na minha opinião, em função de movimentos e daquilo que cada uma das forças políticas envolvidas vão dizer, sendo que o mais provável é, para a pergunta última, que é quais são as consequências disto tudo, do ponto de vista das eleições autárquicas, quem cometer mais erros é quem se arrisca a ser mais penalizado. Claro. Portanto, o PS faz bem em estar a gerir isto com grande parcimónia e contenção. Acho que todos fazem por agora. Porquê? Porque... 2 minutos, dás-me 2 minutos, eu explico-te um bocadinho o que é a lógica das tragédias. Enfim, um esforço que eu fiz para sistematizar o que é isto das tragédias, porque elas acontecem e têm 2 ou 3 fatores que são críticos para pensar como é que a opinião pública formula um juízo, que é a última pergunta, que é isto vai ter consequências ou não para as eleições autárquicas. Bem, nós temos sempre um fator-chave que é a culpa, ok? A culpa não tem que ser atribuída forçosamente a uma pessoa, a uma instituição, a uma entidade. Dou um exemplo, se houver um surto de legionela, se calhar o surto pode ser atribuído a culpa ao vírus. O Covid, quando aconteceu, nós não atribuímos a culpa do Covid a ninguém especificamente, ok? Mas há determinadas tragédias que acontecem onde se pode, digamos assim, assumir uma culpabilidade. Isto é uma variável relevante, que é talvez neste momento uma das variáveis que a opinião pública se pergunta, mas para a qual não tem uma resposta. De quem é a culpa? Não há aqui nenhum vírus. O que é que falhou e porquê é que falhou?
cedo ainda para obter resposta. Uma segunda dimensão tem a ver com... Nós somos primordialmente um Estado de Providência onde nós acreditamos que o Estado assegura a nossa proteção, seja numa natureza preventiva, seja numa natureza reativa. Preventiva, aqui temos dúvidas, veremos o que é que a investigação nos vai dizer. Do ponto de vista reativo, os bombeiros terem lá ido, toda a parte do auxílio, digamos assim, prestado, confortará, digo eu, a opinião pública relativamente a nós conseguimos reagir. E esse aspecto tem sido bastante relevado pelo Presidente da Câmara e pelo faz pelo parte governo. da sua estratégia de comunicação e não só Ajuda a sua a almofadar convicção o impacto política. negativo do que aconteceu. É isso. Sim. Portanto, a opinião pública tem que ponderar estes dois fatores. Vamos lhe chamar o fator à culpa, não consegue ainda discernir definitivamente sobre a questão. Do ponto de vista do Estado de Providência, acredita que não havia como prevenir, veremos, porque vai depender do que é que se consegue apurar na primeira fase da culpabilidade, digamos assim, na parte reativa, so far so good. Depois temos uma terceira layer, que é complexa porque ela remete para, se quisermos, a componente emocional da reação. Tragédias há muitas. E há algumas, isto parece um bocadinho racionalização a mais, mas há algumas tragédias em que, na opinião pública, as pessoas que são vítimas correram riscos. Vou-vos dar um exemplo. Fixem, por exemplo, uma tragédia num concerto de música ou num evento esportivo. Aos olhos da opinião pública, quem foi ao concerto de música ou quem foi ao evento esportivo... Pôs-se a jeito. Pôs-se a jeito. Isto é, assumiu um risco na decisão. Sim. Esta tragédia não tem nada disso. Ou seja, tem inocentes, cujas caras se vai dando conhecendo o respectivo rosto e que estavam a fazer o seu dia-a-dia, as suas rotinas, digamos assim. Eu atrevo-me a dizer que pior que isto, só as tragédias em que há vítimas que são aqueles que foram prestar auxílio a outros. Isto é, bombeiros e polícias. Pior que isto para quem? Do ponto de vista do choque e para a opinião pública, digamos assim, para a opinião pública esta tragédia é uma tragédia tremenda, singular, porque as pessoas estavam a fazer, não correram nenhum risco, quer dizer, eu podia lá ter passado, aquilo podia ter acontecido a qualquer um. Eu não gosto que isto aconteça, porque uma coisa era um jogo de futebol, eu não gosto porque aquilo é confuso, entendem? Eu acho que destas três... acontecido a mim. Isso podia-me ter acontecido a mim. Portanto, esta combinação destes três fatores vai ser chave nos próximos dias, naquilo que as pessoas lentamente vão recolher. Não se esqueçam, a opinião pública, ao contrário, obviamente, tudo o que é a natureza jurídica e tudo o que é a natureza das auditorias, não se constrói-se com factos que muitas vezes são percepções. E, portanto, o que importa no final da próxima semana, 2 a 8 dias, é qual é a percepção com que as pessoas ficaram. E estas três dimensões que eu enunciei são críticas para Portanto, isto. tu achas que mais do que aquilo que se vai saber daqui a 45 dias vai ser decisiva a percepção que as pessoas vão ter nos próximos dias. Responsáveis ou não responsáveis, claro, ou responsabilidades, eu acho que neste momento rapidamente formada? Sim. E eu acho que neste momento há um jogo de sombras sobre quem não quer cometer ou não quer... Aqui só para terminar, só um fator. Há um fator que eu não referi, porque eu acho que ele não tem tanta contribuição, mas que acho que é importante chamar a atenção. Isto foi um evento, uma tragédia com repercussões internacionais. Sim. Nós, portugueses, lidamos mal com o orgulho. Ou seja, nós temos orgulho de ser portugueses, mas temos uma certa tendência para sermos envergonhados. E esta tragédia vem reforçar aquilo que nós entendemos como a sina. Isto é, estávamos também com o turismo, com os visitantes que diziam que Lisboa era o maior segredo do mundo, e vejam o que é que vai acontecer. Eu não digo que este fator impacte tanto quanto os outros três, mas é um step back, quer dizer, tem ali produz uma reação. Neste momento as pessoas estão chocadas. O que é que elas vão formular nos próximos dias? Portanto, achas que dizer que neste momento, passadas estas 48 horas, que Carlos Moedas já pode estar a ser castigado ou, pelo contrário, Alexandre Leitão beneficiada, é ainda muito cedo? Eu acho que é muito cedo. Não se esqueçam só de uma coisa, que a Carlos, certamente vamos falar sobre isto mais à frente. Carlos Moedas venceu por 1% de diferença em relação a Fernando Medina. É certo que o mandato lhe permitiu, e as sondagens assim indiciavam, produzir alguma margem de conforto, potencialmente relativamente a Alexandre Leitão, mas eu acho que a partir deste momento, enquanto estes 6 dias, 8 dias, o que for, não se concretizarem na construção da opinião pública, é absolutamente prematuro dizer-se quais são as consequências e os sinais. Se beneficiam um ou prejudicam outro. Pode acontecer de tudo. Fernando Nunes da Silva, deixa-me perguntar-lhe, porque tem sido muito discutida esta questão do lado mais técnico, sobretudo sobre a questão da manutenção. Que importância é que tem o facto de se chamar muito a atenção para a manutenção externa e que antes a manutenção que era feita por técnicos e trabalhadores
da Carris era completamente diferente. Portanto, há estes dois acontecimentos, estas duas frentes. Como é que isto se entende? Os sindicatos têm razão? Há razão para desconfiar de uma manutenção externa? Pode não ter tanta eficácia e tanta capacidade? Penso que a questão não é essa. Eu já estou aposentado de catedrático, embora continue como professor universitário, numa situação muito particular, mas já agora esclarecer o assunto. Mas me permite, vou só ligeiramente atrás. Sim, eu acho que é um erro enorme estar a dar 45 dias para ter os resultados preliminares do inquérito. Quando houve acidentes graves na Carris, eu recordo ainda recentemente um elétrico na Lapa também. É verdade. Sim. É verdade. Também descarrilou, ficou praticamente destruído, não houve quase feridos, por sorte, por mera sorte. Para quem tem uma memória um pouco mais distante, devem-se lembrar que quando a Carris mudou de autocarros com mudanças para autocarros automáticos, houve vários acidentes em que o autocarro de repente disparava e no Rossio matou algumas pessoas também. Os inquéritos eram feitos, os resultados preliminares eram quase de um dia para o outro, e os inquéritos preliminares, para a primeira coisa, eram uma semana, 2 semanas, não mais do que isso. Então como é que explica que agora se esteja a falar de 45 dias? Não sei, não consigo explicar. Pelos vistos é porque só há um técnico, não é? Tem nada a ver e o com outro isso. está de baixa. Não tem nada a ver Pode com ter isso, que ver com a complexidade da maquinaria que está em causa? Ele vai ter que pedir o apoio de vários outros especialistas, porque ele não pode dominar tudo, ainda por cima, como sabem, o sistema ferroviário, a única coisa que tem de comum é ter Carris, e quando se passa para a alta velocidade, nem sequer isso é comum com os outros sistemas. A alta velocidade é um sistema ferroviário completamente distinto dos outros, a única coisa que tem é que uma roda e um carril, o resto é tudo diferente. E, portanto, ele não pode, obviamente, ainda por cima com uma tecnologia, que é uma tecnologia bastante antiga, ele não pode, obviamente, fazer um inquérito sozinho. Portanto, tem que ter várias colaborações. Claro. Os 45 dias não consigo explicar. Eu falei com vários colegas, desde a Ordem dos Engenheiros, desde colegas meus no técnico que ainda estão no ativo, que fazem parte de especialistas que são convocados pelos tribunais, pelas coisas para fazer coisas, e dizem que isto é completamente impensável. Falei com os antigos diretores da manutenção da Carris que me disseram isto, 1 semana, 2 semanas. Não é admissível 45 dias. E, portanto, eu acho isto, eu não queria entrar na parte política, mas acho isto um erro político. Porque quanto mais cedo se clarificarem estas coisas, menos ruído e menos conspirações e menos outras coisas existem. E, portanto, há toda a vantagem, sejam quais forem as consequências, há toda a vantagem de ter isto rapidamente. Este era o primeiro ponto. Sobre a manutenção. Sobre a manutenção. Eu penso que o problema aqui não pode ser discutido como se estivéssemos a falar de modos de transporte de veículos modernos, em que, para não me alongar muito, não há tempo, mas em que os manuais de manutenção e os manuais de inspeção resultam de experiências em laboratório, resultam de experiências no terreno antes do veículo ser lançado. E, portanto, se você for ali à IKEA, passa para a propaganda, vai ver que estão de vez em quando umas portas sistematicamente a abrir e a fechar, estão uma série de elementos, e é isso que se faz. Portanto, faz a simulação da utilização daquilo em tempo real e quando o manual sai, já sai com um conjunto de recomendações, nomeadamente, por exemplo, obriga a substituir peças de tanto em tanto tempo, em tantas utilizações, etc., independentemente de ela parecer que está boa ou má. Porque o risco que está associado de ultrapassar esse tempo significa consequências muito graves e, portanto, é preferível substituir uma peça que até pode estar boa do que arriscar ultrapassar aquele valor de segurança que está assegurado. Nós estamos a trabalhar com uma tecnologia que é essencialmente desenvolvida no século XIX, que depois teve muitas alterações, como dizia no outro dia um colega meu, que foi diretor de manutenção na Carris e depois administrador. O funicular da Glória não tem uma única peça de origem neste momento, como é evidente, claro. Não é? Mas, até porque se for uma motorização passou a elétrica, portanto tudo aquilo é bastante diferente. Mas, de qualquer modo, aquilo não tem os manuais tradicionais que hoje os novos veículos têm. Nós sabemos quando vamos a uma oficina, a primeira coisa que o carro lá, que eles fazem ao carro é ligar aquilo a um computador que dá logo uma lista. Mas faz sentido o que se diz que a manutenção feita pelo pessoal da Carris era melhor do que a manutenção. Não tenho dúvida nenhuma. Do que a manutenção externa. Eu dou-lhe já dois dados extremamente importantes sobre isso.
não tem a ver com a empresa que está a fazer a manutenção externa. Não tenho conhecimentos para isso. Parte do princípio que se ela foi selecionada é porque tinha a capacidade técnica de responder àquilo que era exigido. Pronto, o problema foi esse. Ou foi o preço. O problema foi esse. Mas o que é que caracterizava a manutenção destes elevadores e funiculares na Carris? Tinham equipas de 2 técnicos em ciclos de 8 horas, 24 horas por dia, portanto tinham 24 técnicos a trabalhar diariamente na manutenção, na inspeção destas coisas. E agora têm 6. Primeira questão. Segundo, as inspeções diárias eram feitas à noite para poder ter tempo suficiente para verificar todos os elementos críticos. Como você viu na ficha que foi feita, no próprio manhã, fez uma observação visual, portanto, daquilo que é possível ver a olho nu durante meia hora, com o sistema a funcionar. Mas o Vice-Presidente da Câmara esteve cá esta noite e disse que houve uma inspeção na noite anterior, nessa semana, portanto, que havia mais do que uma inspeção. Bom, mal seria se não houvesse. Quer dizer, eu estive a ler o contrato. Não, o que se pergunta é como é que acontece este acidente. Eu estive a ler o então. contrato de manutenção e o contrato de manutenção prevê vários tipos de manutenções. Portanto, eu parto do princípio que elas foram todas rigorosamente e escrupulosamente cumpridas. Mas não é isso que está em causa. Alguém vai ter um problema de responsabilidade. Mas era isso que eu ia perguntar, se me permitia, até ia perguntar isso ao José Eduardo Martins. O Presidente da Câmara de Lisboa acabou por se transformar no epicentro de todas as suspeições quando se fala de responsabilidade. Não era a altura também de virarmos um bocadinho para o Presidente da Carris? Eu se quer que lhe diga, era só na Carris que eu encontro as explicações, porque vamos lá ver, a Carris é uma empresa a quem em 2017, Depois tenho um dado interessante. Acho que isso é uma coisa mais ou menos inevitável, porque reparem, isto aqui sim, é uma tragédia que aconteceu com a empresa dele no turno dele. É evidente que tem que criar condições para que se apure tudo. Se tem condições para a seguir continuar a gerir a empresa, ele há coisas que são o que são, não é? Ele é o presidente de uma empresa. A Carris teve uma sorte. Por exemplo, os contratos de manutenção externos foram herdados, já vinham do executivo anterior, não é? Quem não gosta deles e acha que eles não são suficientes para a segurança denunciava-os. Agora, eu não imagino que alguém prevesse isto em termos de segurança, mas também pode ser outra coisa. A incapacidade de prever, se calhar não faz um bom gestor. Não sei, não vale a pena especular sobre isso. Professor, deixe-me só dizer uma coisa, que longe de mim, que lhe peço tantas vezes, já lhe pedi tantas vezes a opinião, não tenho verdadeiramente conhecimentos para saber quanto tempo pode demorar. Mas do ponto de vista jurídico, quando há um prestador de serviço, um contrato de manutenção, um dono da empresa, o Ministério Público a investigar, isto tem muitas pontas que muitas vezes atrasam. Até o próprio Ministério Público ter a certeza no fim do inquérito. Claro, ouça. Uma coisa é o aspecto técnico para saber as causas, qual foi a causa e em que contexto é que essa causa conduziu àquele... Mas as duas coisas vão se misturar. Não pode. Eu acho que isso é um erro. Eu também acho que não pode, também acho que não deve, mas acho que é isso que toda a gente está a tentar evitar quando fala em 45 dias. Uma questão é evitar discutir isto antes das eleições. O cabo partiu ou não partiu, foi a questão da ligação do cabo à cabine que falhou, os freios, por qualquer outra razão, não funcionaram, ou quando tentaram funcionar, já aquilo estava com uma velocidade tal que foi completamente impossível travar, etc. Isto são aspectos técnicos e objetivos que é possível quantificar num espaço relativamente curto. A seguir, vem todo o outro contexto, que é o que é que foi contratado, o que é que foi especificado de fazer, quem é que era o responsável por isto. E sim, entre os senhores advogados, entram as companhias de seguros... Mas o Zé Eduardo disse uma coisa... Isto não invalida que a primeira coisa, que é uma coisa muito objetiva, muito técnica, não é suscetível de possa ser mais rápida, sim. Possa ser mais rápida. Mas o Zé Eduardo disse uma coisa fortíssima. Para que no passado isto tenha sido feito assim e agora não havia também esses problemas. O que é que eu disse fortíssimo? Já me está a correr mal. Disse que toda a gente está a tentar evitar a discussão disto antes das eleições. Mas isso não vos parece evidente? Não, a mim parece-me evidente, mas o seu argumentário era diferente. Aliás, era 45 dias, era o tempo razoável. Não, eu acho que o tempo razoável é muito mais que esse. Até chegar aqui a saber quem tem que pagar o que a quem. Vocês estão a falar de uma coisa que é... Vamos lá ver. Isso é que até chegar ao tempo de saber quem tem que pagar o que a quem vai ser mesmo muito complicado. Outra coisa, estávamos a falar disso, já agora deixe-me acabar, que é assim,
A Carris, o meu problema não é se tem um contrato de manutenção externa, é se tem o contrato adequado. E se o contrato era anterior, o contrato, se não é adequado, substitui-se. O que eu ouvi o bastonário da Ordem dos Engenheiros dizer foi que o contrato era muito barato, porque se com pessoal e manutenção se adjudicou tudo aquilo por menos de €1 milhão, dificilmente o serviço seria Aliás, melhor. o concurso ficou E isso vazio, já não é culpa o concurso ficou vazio porque os valores eram muito Imaginemos altos. que é assim, que eu tenho que sempre pôr em cima da mesa duas hipóteses. Mas imaginemos que assim era. Então, de que era a responsabilidade da Carris? Não é o Presidente de Câmara que administra a empresa todos os dias. É o acionista, não é? O Presidente da Câmara é acionista. Quem administra a empresa todos os dias é Em vez de estar passa a pedir a redundância, admissão a de sua Carlos, em vez de administração. estar a pedir a admissão de Carlos Moedas, o Presidente da Carris devia ter oferecido a sua admissão logo no primeiro momento? Eu acho que devia ter dito que encaminhadas as coisas que precisam de ser feitas neste momento e que não justificam nenhum vazio na Carris, eu acho que a seguir... Bem, vamos lá ver. Eu só posso... E ele ficou sem condições? Eu sou só comentador. Eu acho que ficou... E acho que qualquer um no lugar dele o que desejava era resolver isto e demitir-se rapidamente. Quando foi do Jorge Coelho, o Presidente das Estradas de Portugal também se demitiu, não foi? Sim, Não me lembro, mas foi. acho que sim. Foi. É um nuance. Mas repare, Mas eu acho que o uma timing coisa é que das está demissões diretamente ainda não chegou. envolvido, outra coisa é que é a teoria do Pedro. Se a cúpula da administração for atrás cada vez que a administração falha, a administração nunca melhora. Deixa-me só perguntar ao Pedro, tu dizias aí, Zé Eduardo, que está toda a gente a tentar fugir de discutir isto Antes das eleições. antes das eleições. Pedro, isso para o PS É exatamente. encaixa ou não? Não. Eu ainda há instantes dei nota da proposta que os vereadores deram entrada, precisamente para se fazer aquilo que neste momento se pode fazer. Desconhecia que havia inquéritos muito mais curtos, ou a possibilidade de ter relatórios preliminares muito mais curtos. É uma informação, aliás, que pode até ser colocada em cima da mesa, Sim. até para se poder avançar um bocadinho e deixarmos de estar a fazer debates, muitos deles assentes em especulação ou em dúvidas. E, portanto, era muito mais útil para toda a gente se este acelerar de um relatório pré-preliminar, chamemos-lhe o que for, mas se fosse possível, desde logo, se a evidência surgir logo e for possível amanhã, depois da manhã, pode acontecer, pode haver uma smoking gun que amanhã permita detectar, sem necessidade de mais perícias, qual é que foi a causa do acidente e se isso assim acontecer, Mas também de facto, é preferível do que estar a aguardar por um tempo indefinido, que ainda para mais faz confundir avaliação política com avaliação técnica, com períodos eleitorais. Agora, quanto àquilo que eu dizia há instantes, sobre responsabilidade civil e jurídica, o Presidente da Carris, que para todos os efeitos também não fazemos ideia se há algum ato que praticou ou alguma omissão que tivesse que justificar à data de hoje que apresentasse a sua demissão. O que vale para Carlos Moedas nesse contexto vale nos mesmos termos para o Presidente da Morreram Carris. 19 pessoas no veículo da Carris. Ponto final, parágrafo. Mas, ó, Pedro Delgado Mas o ponto não é esse. O ponto é, se nós queremos fazer o debate, separando bem as águas e dizendo que com responsabilidade, com respeito por todas as pessoas e com a necessidade de mais factos do que aqueles que temos hoje, temos que ter, talvez não esperar 45 dias, mas ter elementos mais sólidos sobre os quais basear uma decisão, obviamente que isto tem que valer para todos os intervenientes. Esta posição do PS, tão bem comportado, tem que ver com a necessidade de contrariar a ideia que Carlos Moedas criou de Alexandre Leitão, chamando-lhe radical de manhã à noite? Não, os dichotes de Carlos Moedas sobre Alexandre Leitão só o desqualificam a ele próprio. Ou seja, é que é uma pessoa que não quer fazer uma campanha assente nos temas da cidade e está sistematicamente a vir com essa conversa um bocadinho estafada. E as pessoas confesso que já não devem ter muita paciência Mas para aparentemente o Presidente da Alexandre Câmara Leitão Municipal. enfiou um pouco a carapuça porque está claramente a fazer um trabalho de moderação da imagem. Diz Ângela. Não, ela própria disse Diz toda a gente. Ela própria disse na entrevista ontem aqui na SIC Notícias. Ela própria disse Ela ontem falou que da sua queria moderação. uma reação moderada. Que é o que acho que todas as pessoas esperariam num decisor Está bem, público então num contexto destes. então não diz a Ângela, diz a própria. Certo, mas a Ângela é que está a dizer que está a construir uma imagem de moderação. Acho que estamos a falar de uma pessoa Moderou a que imagem. exerce funções há muitos anos, foi ministra, foi secretária de Estado, é docente universitário há largos anos e, portanto, esta ideia agora recém-criada pelo engenheiro Carlos Moedas, que é uma perigosa radical, que vai transformar a cidade de Lisboa num colocose, não tem perninhas para andar. Não tem perninhas para andar. Já com o Pedro Nuno era preciso cuidar. Já o Presidente da Câmara Municipal prefere não discutir os outros assuntos. E a ideia que está a ser criada de que este acidente... em relação- E a ideia que está a ser criada de que este acidente decorre da gestão de Carlos Moedas. E onde é que está criada essa ideia? A única coisa que o Partido Socialista tem dito... e penso- no não, debate. há um No debate... debate público. Acha que isso é possível? Não temos evidência nem de uma coisa nem dessa coisa nem do seu contrário. A única pessoa que até apresentou a moção de censura
altura, com toda a jactância, dizendo já, leve já o pelourinho, é o partido que é o único partido que nestes momentos em que se espera um bocadinho mais dos decisores públicos e se espera a ponderação antes de tomar decisões, que não o fez. Quanto ao resto, o PS não está a fazer mais do que aquilo que no momento, à data de hoje, 48 horas depois do sucedido, devem ser os passos que os ainda titulares dos órgãos do município podem e devem fazer. A recolha da informação toda, a constituição de uma comissão de acompanhamento em sede municipal e prestação de esclarecimentos. Eu acho que, volto a dizer, há bocadinho acabámos por deixar isso para mais tarde, eu acho que é aí que, eventualmente, Carlos Moedas não terá encontrado ainda a forma de comunicar com a cidade. Ou seja, é algo sobre a qual não sabemos, não fazemos ideia com a informação que dispomos, se ele há uma maneira responsável, direta ou indiretamente, sobre o assunto. As únicas coisas que o assombram são aquilo que ele próprio disse no passado e, portanto, se ele está a ser pressionado é por aquilo que exigia dos outros e agora não está a aplicar a si próprio, mas é uma questão da coerência individual dele próprio, não é solução para este caso. Na ausência destes factos, as pessoas precisavam de mais informação e de uma ideia de que a crise, chamemos-lhe assim, esta situação de dificuldade no município está a ser conduzida e pilotada pela pessoa que eles elegeram para presidir a autarquia. E essa é a diferença importante. Essa é a diferença em relação ao Presidente da Carris. Apesar de tudo, o Presidente da Carris é designado politicamente, ou designado nos termos da lei, pelos órgãos do município, mas os órgãos do município são aqueles que prestam contas aos cidadãos. E nem esclarecimentos, nem contas têm havido com a escala que eu acho que tinha tido. Sabes, as cadelas apressadas tendem a parir filhos mancos, como aconteceu hoje de manhã com o Ministro da Educação, e com os pedidozinhos todos de demissão. Depois, durante o dia, a malta teve que meter a viola no saco. Claro. Convém às vezes ter um bocadinho de ponderação, calma, não começar logo a falar das coisas. É a mesma coisa. A pressa é má conselheira. Perante uma tragédia destas, se o Presidente de Câmara não sabe, convém que não fale muito, que fale só quando tiver certezas. Mas a informação de que dispõe, já dispõe de alguma. Os ciclos informativos de ontem, os comunicados forneceram à opinião pública, sim, aos jornalistas, ele devia ter tido essa possibilidade de intervir. António Gomes, e tomar, a primeira coisa que vimos Carlos Moedas fazer foi ser chamado a uma reunião do Conselho de Ministros e depois ser chamado a uma reunião com o Presidente da República. Acha que isto é benéfico para a imagem do Presidente da Câmara de Lisboa? O executivo camarário ainda não se depende da interpretação que o eleitorado vai dar. Na verdade, eu acho que o eleitorado não interpretou nada porque não teve ainda, não teve a capacidade de concluir sobre o que significa este movimento. Tratando-se de uma tragédia nacional, 3 dias de luto, o Presidente da Câmara ir ao Conselho de Ministros e falar com o Presidente da República é uma coisa que se espera. Normal. Portanto, perfeitamente normal. E aquela frase do Primeiro-Ministro... Estar presente no Conselho de Ministros não tem bem precedente. Essa eu acho que, apesar de tudo, é diferente ir ao Presidente da República com toda a certeza. E aquela frase do Primeiro-Ministro não aproveitar isto para fazer aproveitamento político. A frase pode ser entendida como o próprio Primeiro-Ministro a fazer algum aproveitamento político? Pode, claro. Por isso é que eu disse que é um jogo de sombras. Haverá agora um jogo de sombras. Eu acho é que, independentemente das moderações ou não, falta assumir que haverá players que, algures nos debates, nomeadamente o Chega, que já deu algum sinal nesse sentido, aquilo que parece hoje ser algum bom senso e comedimento, ou muito me engano, ou quando chegar o momento das eleições, ou mais próximo das eleições, o verniz vai partir. Quando partir, cada um dos atos e ações e o que vier a ser dito será feito com um propósito e, de certa forma, com um risco, podendo gerar um determinado efeito que é beneficiar ou prejudicar o adversário. Mas como é que tu avalias a entrada em cena do Primeiro-Ministro ao lado de Carlos Moedas nisto? E este Conselho de Ministros? É uma preocupação do Primeiro-Ministro com a Câmara de Lisboa, Isso é uma interpretação do que é que significa, o que é que Montenegro quis ao dar aquele sinal. Provavelmente quis dar algum conforto a Carlos Moedas e quis, precisamente porque é Primeiro-Ministro, fazer baixar e dizer que não haja esse aproveitamento. Que isso pode dar origem a uma interpretação contrária, que é não devia tê-lo feito, pode. Por isso é que eu acho que enquanto não os próximos... Vocês falaram de demissões. Alguém se vai demitir, mas eu não estou a dizer garantidamente. É uma presunção. Agora estou a falar a título pessoal. É normal que alguém se demita. Nestas coisas, o timing da demissão é que é uma coisa diferente. Quando ocorre, como disse, o Presidente das Estradas de Portugal demitiu-se quando Jorge Coelho se demitiu. O Primeiro-Ministro não se demitiu. Ou seja, há aqui umas nuances relativamente ao que pode acontecer que envolve o Carlos Moedas, que é a pergunta que se pode fazer, mas Carlos Moedas deve-se demitir ou não devia por causa da luz, mas pode-se demitir outras pessoas com responsabilidades nas câmaras
na Câmara e pode-se demitir o Presidente da Carris. Portanto, há aqui vários fatores que podem mudar daqui a uma semana o que hoje estamos aqui a intuir que possa vir a acontecer. Agora, até concluir que é o prestador externo que falhou. Não fazemos a mesma ideia. Não fazemos a mesma ideia. Sobre isso convém ouvir, quem sabe. Sr. Engenheiro, diga-me uma coisa, concorda com a decisão da Câmara de parar os outros elevadores, mas isso transmite um bocado a ideia de que também não há confiança já nos... Não, eu penso que não é isso. Eu penso que, aliás, se não parasse, os elevadores iam vazios. Portanto, Os próprios elétricos hoje acho que andavam um bocado às moscas. A seguir à queda de ponte entre os rios também se foram inspecionar todas as pontes, não é? É uma coisa meio parecida. Acho que isso foi, aliás, eu acho que foi uma boa decisão do Presidente da Câmara e foi tomada na altura certa. Mas dá a ideia de que não há confiança mesmo. Não, o problema não é esse. Eu só, se me permite, só queria esclarecer uma pequena coisa. Aqui há uns tempos estava seguro disto, não sei se ainda é, se o modelo inglês ainda é este. Só para responder aqui ao colega Eduardo. Eles separavam aquilo que era o inquérito técnico daquilo que era o apuramento das responsabilidades dos diferentes intervenientes. Isso é que é a questão-chave. E é por isso é que a Carris fazia aquilo em tão pouco tempo. Porquê? Porque eles limitavam-se a dizer o que é que tinha acontecido, porque é que tinha acontecido, em que contexto é que tinha acontecido. Aquilo ia para a administração e a administração a seguir é que fazia o apuramento de responsabilidade. E eu acho que isto é fundamental neste caso. É preciso separar claramente aquilo que... saber o que é que ocorreu rapidamente, e isso é possível, e depois então segue todo o outro processo que é extremamente complicado. Até para efeitos... Ainda por cima envolvendo estrangeiros, eu imagino o que é que isto vai ser. Imagino o que é que isto... Até para efeitos de verificar-se o mesmo problema que eventualmente detectem não se pode verificar nas outras infraestruturas, que é o mais urgente por essa razão, não é? O Sr. Engenheiro acha que é possível fazer algum relacionamento com o turismo em massa que a cidade... Não tenho sobre isso. Okay. Não tenho sobre isso, porque aí o meu colega Fernando Branco esteve numa destas sessões e explicou magistralmente, ele é um especialista nestas áreas, aliás ganha um prémio internacional sobre isso, a explicar como é que este tipo de cabos pode arrebentar. E aquilo que é mais evidente é a carga é superior àquilo que estava dimensionado e, portanto, é uma ruptura rápida. Não é de modo algum o caso que terá acontecido. Mas há uma outra coisa que só mais recentemente aconteceu e se percebeu por causa dos aviões que tinham as janelinhas quadradas e começaram a ter umas pequenas rachas no quadrado e por isso é que elas agora são redondas e que explodiram no ar. E quando se começou a perceber, foi-se investigar e chegou-se a uma coisa que hoje é conhecido tecnicamente como a fadiga do metal. Bom, e o que é a fadiga do metal? A fadiga do metal é que progressivamente, porque as tensões a que são submetidos aqueles metais têm variações bruscas ao longo do tempo. Passam de situações de solicitação extrema para outra situação com uma frequência relativamente grande, isto introduz uma fadiga do metal. Isso pode ter sido uma causa. Mas essa fadiga não é constatada quando há as tais inspeções? É porque a gente está a falar num cabo e aquilo não é um cabo. Aquilo é um conjunto Se for um cabo, não é? Pode não ser um cabo, pode ser uma peça. Pode ser uma peça. Pode ser uma trança. Aquilo é uma trança. Sim, de pequenos fios. Sim. E como ele explicou, se os pequenos fios interiores rebentarem, isso não é visível lá. Por isso é que a manutenção antigamente era feita com uma luva para sentir fios soltos. E agora há tensómetros, há coisas que verdadeira. se aplicam, introduz uma pequena tensão. Os meus colegas que trabalham nisso explicaram-me algumas coisas. Nem é preciso muito tempo para fazer, mas isso... Sei, Eduardo, quer-lhe fazer uma pergunta. Diga. Deixa-me só dizer uma coisa. Nós já falámos aqui várias vezes disso, o bastonário da Ordem dos Engenheiros já falou disso. Este preço base do contrato era adequado a isto? Não, de modo algum, e aliás, o que quer dizer... Isto é que me parece importante discutir. Você tem uma situação em que aqueles funiculares trabalhavam com 100, 200, 300 mil passageiros por ano. E de repente estão-se a aproximar de 1 milhão de passageiros por ano. No seu conjunto são quase 3 milhões, mas aquele em particular já chegou muito próximo de 1 milhão. Bom, se for analisar os horários e as frequências, vai ver que aquilo passou a ter uma intensidade muitíssimo maior de frequência. E o contrato de manutenção não foi alterado. Pelo contrário, manteve-se exatamente igual como um daquilo estava há não sei quanto tempo. Portanto, ele passou a ter umas solicitações que são 5 ou 10 vezes superiores àquelas que tinham, e o contrato de manutenção manteve os mesmos calendários, manteve o mesmo tipo de questão e não sei quantos. Há aqui um dado extremamente importante. A última vez que se quis fazer a renovação do contrato de manutenção e que se lançou o concurso, empresas muito reputadas, com ligações internacionais, fizeram propostas. E quando viram o preço base, a administração recusou apresentar a proposta. Considerava que o nome da empresa podia ficar em causa porque aquele tipo de custo, com aquele tipo de manutenção prevista, não dava garantias de segurança social. Isto é um dado extremamente importante sobre Muito.
Sei, Eduardo, importante sobre isso. esta ideia de que esta Câmara está muito, pôs Lisboa exclusivamente quase dependente do turismo, não é uma coisa que agora pode penalizar exatamente? Eu, por acaso, trabalho na Baixa e sou testemunha de duas realidades diferentes. A primeira é que uma coisa, o que se sente hoje na Baixa sentiu-se muito primeiro em Barcelona, noutros sítios, e era mais ou menos inevitável, porque nós precisamos das pessoas e o teoria. Bom, eu só conheço... tinha começado com o Fernando Medina e com o António Costa. Claro, evidente, não começa com nenhum deles, começa com as pessoas a virem para cá, porque há coisas mais baratas e a economia felizmente mexe-se, independentemente da vontade deles. Até acho que não há vontade nenhuma, nem dos nem de outros, as coisas acontecem. Isso, aliás, se calhar é um bocadinho o problema. Mas eu também só conheço um país que é a Espanha, que tem como principal rentabilidade do turismo. Todos os outros países que vivem primordialmente do turismo não me parecem espetacularmente desenvolvidos. Agora, não creio que isto tenha não creio que isto tenha verdadeiramente peso sobre o turismo. E quanto a Carlos Moedas e à pergunta que a Ângela fez, eu todos os dias agora, eu trabalho na Baixa, em frente ao terminal de cruzeiros, e todos os dias levo mais tempo a chegar, não é por causa dos turistas, é porque está a ser feita a obra de drenagem que ninguém tinha feito na cidade de Lisboa, ok? Está ali um túnel monumental entre Santa Apolónia e Alfama, como está a avançar o outro pelo outro lado. Isto acontece tudo porque no primeiro ano do mandato de Carlos Moedas houve uma grande cheia e é como se costuma dizer de todos os autarcas. O saneamento é uma obra que fica debaixo da terra, não se vê, mas é uma obra muito importante. Sim, e eu acho que só uma coisa que caracteriza este mandato é ter feito o Mas eu peço desculpa, mas acho que há aí um pequeno lapso. Houve uma grande cheia no primeiro mandato de António Costa que lançou o plano de drenagem que Carlos Moedas consignou. E eu não tenho de explicar, não tenho de explicar o que é a consignação da obra. A consignação da obra é assinar o contrato. É o mesmo exercício que o próprio Carlos Moedas faz. A consignação da obra é chegar lá ao dia e pagar. Não, eu vou-te explicar a realidade. A realidade é que o empreiteiro só quando lhe pagam é que vai fazer obra. Continua no antes, continua no próximo. Carlos Moedas sentou-se e assinou. Aqui eu assino onde o Fernando Medina e o António Costa. Não, aqui eu gasto dinheiro. É como a entrega das chaves. É como a entrega das chaves. Não é. É um bocadinho pior que a entrega das chaves. É saber quem paga. O Pedro, na universidade, paga sempre o mesmo. Na rua não é bem assim. Ou empreiteiro é preciso pagar. Temos que ir à primeira página do Expresso. Já terminou. A capa do Expresso, naturalmente, tem em grande foto a tragédia no elevador da Glória. O custo da manutenção não subiu, apesar do grande aumento de passageiros, e temos aqui declarações e uma pequena entrevista com o engenheiro que diz que esta tragédia só acontece perante a falência de vários sistemas. Depois há um grande destaque para a tal notícia que deu hoje grande polémica com o Governo. O reitor da Universidade do Porto denuncia pressões para facilitar entradas em medicina, e o Ministro da Educação já veio dizer que o reitor mentiu. Traficantes aumentam ameaças sobre fiscais dos portos. O tráfico internacional é um dos maiores problemas de segurança do país. A PJ e o SIS estão verdadeiramente preocupados. E José Luís Carneiro obriga os autarcas do Partido Socialista a um pacto anti-Chega. O compromisso autárquico tem 12 pontos e inclui políticas sobre imigração. Outro assunto que vai dar que falar. Sem dúvida. Fica visto a primeira página do Expresso. O Expresso também noite fica por aqui. Desejamos um bom fim de semana e uma boa semana. Até para a semana. Boa noite. Obrigado. Boa noite.